Ensinamentos de Meixo Sama. Evangelho do Céu, volume 4, Salvação. A revanche de Deus. No Fudesaki da Omoto, temos a interessante citação do momento em que o Shitora no Kondin foi preso por aqueles que não gostavam dele. Na citação, o Shitora diz: vou à desforra, como se fosse uma vingança. Com essa declaração, Deus aparenta agir de maneira semelhante ao ser humano. Entretanto, ele acrescenta: vou executar a minha vingança, alegrando, fazendo feliz o ser humano. A ideia de vingar-se, alegrando o oponente, é muito interessante, pois resulta numa situação oposta à que o conceito propõe. Essa maneira de agir está correta. Nada tem a ver com a situação descrita na famosa lenda de Shushingura, onde Kira Yoshinaka teve seu pescoço cortado como retaliação. Por esse motivo, nas atividades secundárias das cerimônias, eu coloquei a condição de não contarem histórias de vingança. É preciso eliminar absolutamente o nocivo conceito de vingança do Japão. Mas os japoneses admiram essa ideia. Caso a noção de vingança não seja extirpada, nunca alcançaremos a paz mundial. Mesmo individualmente, os conflitos não cessam. Um provérbio chinês muito bom diz o seguinte: retribuir o ódio com a virtude. Um exemplo histórico que muito me causa admiração é o de Chiang Kai-shek, que no final da guerra com o Japão foi bom com o rival derrotado e não exigiu pagamento pelos danos causados no conflito. Dessa maneira, pôde manter a sua posição em Taiwan. Portanto, como os membros têm a tendência de entender que a purificação é limitada à doença, expliquei de forma clara que é bom saber que a causa de todos os sofrimentos está em você. Infortúnios como forma de purificação. Palestra feita após leitura do ensinamento Liberdade para traçar o próprio destino. Uma situação que se observa frequentemente é a da esposa, que ingressou na fé e sofre devido à falta de compreensão do marido, o qual impõe obstáculos à sua prática. A angústia sofrida pela esposa devido a essa oposição é uma ação purificadora. A necessidade dessa limpeza, porque ela possui máculas. Quando essas impurezas forem completamente eliminadas, o marido não vai mais se colocar contra a sua fé e sentirá vontade de ingressar também. Tudo segue a lei do sopro, e é muito importante que a entendamos. Muitos dizem: além de não compreender o quanto fui gentil, ele me faz sofrer, que indelicado. Entretanto, tal situação demonstra que a pessoa que está sofrendo possui máculas. Todos os reveses que afligem o ser humano são devidos à existência de impurezas e nuvens espirituais que estão sendo purificadas por meio de adversidades. Por isso, quando pensamos, por causa dele sofro e estou nessa situação difícil, essa pessoa que nos faz sofrer está servindo como um instrumento da ação purificadora. Ao compreendermos essa condição, não podemos mais ficar com ódio de quem nos causa dissabores. É muito importante o ser humano conhecer essa verdade. Desde tempos remotos, sabe-se que o sofrimento purifica as impurezas e, por essa razão, muitas pessoas ingressavam numa crença em que praticavam o ascetismo, faziam jejuns forçados e tomavam banhos de cachoeira. São maneiras de purificar o espírito, características da era da noite, mas se constituem no modo infernal de fazê-lo. Oposição à prática da fé. Pergunta de membro, proferida por ministro. Há 4 anos ingressei na fé e atualmente tive a permissão de receber a imagem de Komi Nyorai. Tenho consciência de que eu devia dedicar, mas não consigo porque meu marido não concorda com minha fé, apesar de não falar nada. Quando, porém, saio para ministrar jorei, dedicar ou divulgar os ensinamentos, ele se opõe.
Ensinam-nos que devemos esperar pelo tempo certo. Meu marido não tem nenhum tipo de fé e acho que nunca vai ter. O que fazer para não provocar conflitos por motivo de crença religiosa? Resposta de Meixo Sama. De fato, tem que esperar pelo tempo certo. O casal é ligado por fios espirituais e quando uma das partes começa a entender a fé, gradualmente ela evolui. A evolução do marido deve alcançar a da esposa e para isso acontecer, existem algumas formas. Com a ocorrência de uma purificação que o faça despertar enquanto vivo ou após a morte. A esposa deve tentar ler o máximo de ensinamentos e entregar a questão a Deus. O que nunca se deve fazer é forçar e brigar. Diga-lhe que alimente uma fé no fundo do seu coração e com isso, Deus resolverá da melhor maneira possível. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês, né? E de quem está assistindo em casa. Eu sumi por um tempo, né? Quem está em casa, que assiste no vídeo, né? Não sabe, né? Mas eu tirei umas férias. Ganhei de presente de Deus, né? Um cruzeiro, né? Foi muito bom. Foi o primeiro cruzeiro que chegou aqui em Santos, né? Que ele fez uma parte da Europa, né? E eu tive a graça de receber de Deus esse presente. E uma coisa, agora eu voltei, né? Um pouquinho mais queimadinha, né? Porque ficou muito tempo, ficou uns 6 dias em alto mar sem nenhuma parada. E a gente acaba ficando muito tempo no sol. Mas uma coisa interessante, eu vou até falar isso antes de falar do ensinamento, porque esse ensinamento que eu li hoje, o livro, né, o Salvação, a gente já falou sobre purificação física, que é o que as pessoas mais entendem, né? Sobre a doença, a eliminação de impureza, de toxina. Falamos sobre purificação espiritual, falamos sobre purificação mental e agora estamos falando sobre purificação emocional. E interessante que nessa viagem, até estava comentando com a amiga, em todo lugar que eu parei, eu entrei numa igreja católica, é claro, né? Porque na Europa não encontrei nenhuma igreja messiânica, mas além de entrar para apreciar o belo da igreja, né, para fazer oração. Em todo lugar que o navio parou e que eu visitei aquela cidade, eu fiz oração. E eu nem ia falar isso, mas devido ao fato de ser tocou, acho que Deus, a gente fica pensando o que eu vou falar e eu procuro deixar Deus me utilizar. E foi tocado o Ave Maria, né, e depois tocado o canto gregoriano, né, isso me remeteu às igrejas católicas, né? E tem a ver com o ensinamento, né, sobre conflito, né? A importância da gente aceitar, e o que está ocorrendo com essa guerra nada mais é do que conflito, né, de religiões. Então, eu procuro ser aberta para tudo isso. Inclusive, quando eu estava no navio e ele começou, teve 6 dias que ele não teve nenhuma parada, e eu até comentei com meu marido que não tinha um local no navio de oração, né? Imagina que até nunca. Até procuramos lá, mas não tinha mesmo nenhum local. Mas no dia seguinte, no café da manhã, uma senhora sentou na nossa mesa para tomar um café, né? Que pode sentar junto. E ela falou que tinha missa no navio. Ela tinha acabado de ver da missa, que foi às 9 da manhã. Eu falei, missa? Ela falou, E eu não esperava. Eu falei, olha, Deus me convidando, a resposta que eu estava procurando, Deus colocou a pessoa na minha mesa. Então as coisas não acontecem, nada é por acaso, né? E aí ela falou que durante os 6 dias que o navio ia ficar sem parar, ia ter 6 missas, né, durante a navegação dele. E eu falei, nossa, que maravilha. E eu fui, missa católica, né? E o padre, aí eu fiquei sabendo que o padre era da Bahia e foi junto com uma agência de turismo de Salvador, né?
E ele foi convidado, com tudo pago, é claro, né? Um padre muito simpático, o sermão dele muito bom. Inclusive teve um dia que uma moça que estava na viagem, estava com um nenenzinho de 4 meses e pediu para ele apresentar o nenê para as pessoas e abençoar o nenê, o filho dela, né? E aí ele pegou a criança, abençoou e apresentou para todos que estavam participando da missa. E lá a MSC, que é do Cruzeiro, deu esse espaço no teatro para o padre montar, né, com uma mesa, tudo que ele levou para a missa, pôs um crucifixo de madeira e ali foi feita a missa durante os 6 dias e eu participei de todas. Então, assim, as coisas são, né? Quando você pensa, eu vou ficar distante, afastado, você consegue estar em oração, orando com as pessoas, né? Isso é muito bom. Então, nesse ensinamento, a importância, né, de não haver conflito, não só conflito global, que a gente sabe que guerra é isso, né? As pessoas querem de um jeito e outros de outro e acaba acontecendo guerras, assim como conflitos individuais, né? Conflitos entre casais, entre famílias, entre vizinhos. Isso existe e isso nada mais é do que purificação emocional, né? Então, se a pessoa estiver aberta, respeitando o que os outros acreditam, né? Seja o que for, na política, no futebol, na religião, não vai haver conflito. Então, dentro da gente, para existir paz no mundo, precisa ter paz dentro do nosso coração. Aí você pensa, mas se eu estiver em paz e o outro não vai ter guerra. A gente sabe que para brigar tem que ser 2 forças contrárias, né? Então, se você está em paz, mesmo que o outro não esteja, não vai ter briga. Não vai ter briga. Então, a importância de você ficar em paz com você. E como que a gente fica em paz? A gente fica em paz tirando rancor, ódio, inveja, ciúmes, tudo que está ligado ao mal. Por isso a importância de sempre estar avaliando o nosso coração. Se você não tiver nenhuma dessa sujeira, não vai atrair nada para você de ruim. Quando o Meixo Sama fala que purificação emocional, o problema está com a pessoa também, não é só purificação física, nem espiritual, a sujeira está na gente. E quando a pessoa entender que aquilo não é ruim, é bom, ela vai começar a agradecer. Porque a gente entende, por exemplo, eu estou com gripe agora, que bom, estou com gripe, estou eliminando impureza, ótimo. Mas quando a gente briga com alguém, quando acaba a briga, a gente não reflete e fala, nossa, isso foi bom, limpou alguma sujeira que estava dentro de mim, do meu sentimento. Porque a gente sabe que mental é a razão, a parte mental é a nossa razão, que faz a gente pensar. Mas a parte do coração é a emoção. E a emoção faz a gente agir por impulso. Por isso tem que ser dosado razão e emoção, não é? Não pode ser só razão nem só emoção, tem que ser dosado. Então por isso que às vezes, se você não tiver com um sentimento bom, você vai brigar. Mas por que você brigou? Porque a outra pessoa fez algo para você? Não, porque você já tinha sujeira. E aí você atraiu essa pessoa para perto de você. É como um micróbio, né? Ele entrou em você, mas você tinha sujeira, você tinha comida para ele. Por isso ele proliferou, por isso você ficou doente, por isso você purificou. Mas na verdade o micróbio é um agente purificador. Assim como a pessoa que nos faz sofrer, também. Quando a gente começar a entender isso, acaba o conflito, acaba a briga. Então não adianta pegar a bandeira e lutar, lutar pela paz. Nem combina lutar pela paz, né? Então não adianta levantar a bandeira, sendo que dentro de você ainda não está em paz. Você não aceita tudo. Quando eu digo aceitar, não quer dizer fazer igual, aceitar.
Você gosta do amarelo, eu gosto do vermelho, mas eu aceito que tu gosta do amarelo. Não tem problema, eu não vou ficar querendo fazer tu mudar de cor. Imagina. Como diz o ditado, o que seria do branco se todos gostassem do amarelo, né? Então, cada um gosta de uma cor, cada um gosta de algo, cada um tem um paladar. Gente, paladar é uma coisa assim impressionante. Você adora banana. Aí, de repente, alguém fala, eu não gosto de banana. Aí tu fala, como tu não gosta de banana? Tão delicioso. Eu adoro café. O outro fala, eu não gosto. Como tu não gosta de café, aquele cheirinho? Não gosta, é paladar. Por isso Deus fez essa variedade imensa de coisas. Para cada um comer aquilo que gosta, para cada um escolher a cor que gosta, para cada um gostar da flor que gosta mais. Por isso essa variedade imensa. Não é para todo mundo gostar da mesma coisa. Diz que no inferno é assim, tudo igual, todo mundo gosta daquilo, de coisa, é coisa ruim mesmo, né? O sentimento é ruim, então está todo mundo com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Mas, saindo do inferno, tem variações, né? Cada um está num nível, cada um tem um sentimento. E o que não pode é ter sentimento ruim dentro do coração, porque isso vai atrair conflitos. Então, eu sempre falo, sair com a bandeira branca, brigando pela paz, eu quero paz. De repente alguém te impede de tu fazer a passeata da paz, aí tu pega a bandeira branca e dá na cabeça da pessoa. Né? Isso acontece, gente. Isso acontece. Então cadê a paz na pessoa? Como que ela quer paz se ela não aceita que o outro não quer que tu faça passeata? O mesmo direito que você tem de brigar por algo, a outra pessoa tem o direito de não querer brigar. E a gente tem que aceitar. Quando o mundo parar de formar tribos, aí vai acontecer a paz. O problema é que cada um luta por uma coisa, não tem uma luta por todos. Cada um luta por algo que acredita e quer, né? Então, quando você parar de puxar só para aquilo que você quer e acredita, aí vai haver igualdade. Aí sim não vai ter mais divisas, né, de países, aí vai ser tudo igual. Igual, não que são pessoas iguais, mas iguais em sentimento, em amor, né, fraternidade. E entender que não somos iguais em vontades. Deus fez o ser humano a imagem e semelhança dele, mas eu já falei isso, ele fez quando criou, só que o ser humano vem sujando há muitas e muitas encarnações o espírito. E ele não está mais imagem e semelhança de Deus, mas ele também deu a chance e a graça da gente poder limpar tudo que a gente sujou. Por isso que quando acontece algo como uma doença, ou um conflito, ou uma pobreza, é para limpar. É Deus querendo que o ser humano seja feliz. É Deus querendo limpar o espírito dele. Por isso que aqui cita no ensinamento, né, no Fudesak, que Deus falou que ia desforra. Como que ele ia desforra? Se fosse o ser humano, ia falar, fez isso, então eu vou fazer também. Eu não sou bobo não, fez uma, duas, na terceira não faz mais não. Mas Deus foi a desforra falando, eu vou fazer o ser humano feliz. Já pensou? Se a gente começar a pensar assim, alguém faz a gente sofrer, a gente fala, deixa que eu vou fazer você muito feliz. De verdade, né? Não é com ironia. Já pensou? Pensa. Isso quer dizer o quê? Que você não tem mais sentimento ruim dentro de você. Porque a gente dá o que a gente tem. Se alguém lhe dá um presente que você não gosta, você não devolva, fique com ele. Mas se você devolve, você também tem sujeira dentro de você. Então a gente só dá o que tem. Se alguém te agride com palavras e você devolve com agressão, é porque você tem sujeira dentro de você. Por isso você sofre. Quando não tiver mais vontade de xingar, de ser bravo, de bater,
sabe, de revidar, de fazer vingança, é porque não tem mais sentimento ruim. É porque o seu coração ficou tão limpo que você, como eu costumo falar, pessoas de coração manso. O que é manso? O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que não reage. Ah, ela é boba? Não, ela não é boba, ela tem sabedoria, ela tem um nível espiritual elevado. Então, aconteça o que acontecer, ela não tem reações ruins. Não é que ela não age, não tem ação, ela não reage. Reagir o que é? Quando vem uma ação para você, você reage com aquela ação. Se vem uma ação ruim, você reage com coisas ruins. Se vem uma reação boa, você reage com coisas boas, né? Normalmente é assim, apesar de que tem gente que recebe coisas boas e reage com coisas ruins. Tem também isso, né? Mas o importante é não reagir com aquilo que vem, mas dar o que você tem dentro. Se você não tem coisa boa para dar, vamos limpar. Vamos tentar tirar essa sujeira que a gente chama de mácula. Aí limpando pouco a pouco, vai. Você vai ficando calma. Você vai ficando em paz. Aconteça o que acontecer, você tem a compreensão, como a Soma fala, sempre olhando o lado espiritual. A guerra é ruim? É muito ruim. Muitas pessoas sofrem, muitas vidas são perdidas, tudo destruído, mas ela acontece para quê? Para limpar. Quando você vê com esses olhos, você não fica tão desesperado. Você tem, sim, um sentimento de compaixão, né? Compaixão, sim. Mas pena. Ai, porque isso acontece? Deus não está vendo? Não. Você tem compaixão do ser humano chegar a esse ponto de ter que acontecer uma guerra para ele entender que é ele que tem o problema, que é ele que tem a sujeira, que o problema está dentro dele. Enquanto ele não entender isso, o mundo não melhora. Mas não precisa todo mundo entender. A gente entendendo, eu, você, as pessoas que estão ouvindo, já é muito. Porque aí você começa a ser feliz. Aí as coisas ruins começam a não acontecer para você. Porque dentro de você não tem sujeira para ser limpa, não vai haver conflito. Aí você começa a entender, por exemplo, eu só uma cita aqui, né, até a pergunta de um ministro de uma senhora que dedica, isso tem vários casos, né, aqui mesmo tem, pessoas que dedicam e o marido não acompanha, né, normalmente é mais a esposa, marido que a esposa não acompanha tem também, mas a maioria é a esposa que vem sozinha. Adianta vir aqui rezar, ministrar jorê, querer fazer tudo, agradar, mexer o samba, aí chega em casa o marido fica bravo porque ela foi na igreja, ela começa a brigar, adianta? Não adianta. Adiantaria sim, ela veio aqui, recebeu luz, ficou bem, chega em casa, o marido briga e ela não devolve. Isso é uma mudança, ela começa a limpar dentro. Como a Soma fala, lê bastante ensinamento, começa a entender o lado espiritual, o do porquê que o marido briga. Porque na cabeça da pessoa, ela pensa, eu estou indo lá para rezar, para ministrar jorê, por que ele não aceita? É difícil entender, mas tem explicação no mundo espiritual, é mácula que a pessoa tem. E o marido perturbando é uma maneira dessa sujeira sair. E se as pessoas se comportam sem brigar, isso logo acaba. Mas se ela briga, não adianta nada. Então, como eu costumo falar, leia bastante ensinamento e fale com a pessoa. Então, desperte uma fé dentro de você. Não precisa ter religião. É isso que quer dizer. Se o marido não aceita a religião, ele que tem a fé dentro dele. Ele com Deus, ó. Né? Cada um vai aonde precisa ir, cada um se necessita de religião, vá buscar religião. Se não necessita, tudo bem. Por que a gente tem que querer trazer o marido junto se ele não quer isso? Né?
Tem casos até que depois de um tempo o marido até aparece, ou a esposa começa a frequentar, mas também se não vier não tem problema nenhum, gente. Cada um tem que fazer aquilo que quer, mesmo morando na mesma casa, não dá para conviver, dá para conviver. Se no começo não há respeito, quando vai limpando, eliminando, purificando a parte da emoção, do sentimento, aí logo o marido aceita. Ele pode até não vir junto, mas aí ele não faz mais briga. Então, experimenta praticar isso, né? Vamos praticar a paz dentro da gente, né? O amor dentro da gente. Isso é muito importante. Tá bom? Obrigada.